E aí pessoal, bem-vindos a mais um Board of View. Eu sou o Christian Delon e hoje eu vou trazer mais uma vez o Brás para vocês. Mas hoje eu quero falar de uma coisa diferente. Eu quero falar de 10 erros que eu cometi jogando o Brás. Esses 10 erros não necessariamente eu cometi nas mesmas partidas, mas muito provavelmente alguns deles nós cometemos e nem percebemos. Então fiquem ligados aí para não cometerem esses mesmos erros durante as partidas de vocês. Venham conferir. O primeiro erro é em relação às conexões. Aqui nós temos uma localização em Birmingham, onde nós temos dois prédios vermelhos, um amarelo e um roxo. E nós temos duas conexões vermelhas, uma roxa e uma amarela. Um dos erros que nós cometíamos era pontuar, por exemplo, se eu sou jogador vermelho, na hora de pontuar eu pegaria a conexão e multiplicaria apenas pelo número dos prédios vermelhos. Nesse caso, esse trem ele estaria valendo 1, 2, 3. E isso está errado. Quando você vai contar, essa conexão ela vale para todos os prédios ativos ou que foram virados naquela localização. Nesse caso, essa conexão aqui vermelha, ela estaria fazendo 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então você pontua por todos os prédios virados e não apenas os seus. O número 2 é a pontuação relativa às construções ou às indústrias. Assim que você vira a peça, você pontua imediatamente apenas a renda, você conta apenas o aumento da renda. Mas essa pontuação só ocorre no final de cada era, no final da era dos canais e no final da era das ferrovias. Ela não é pontuada imediatamente, porque acaba que você conseguiria pontuar duas vezes, porque você constrói uma nível 2, por exemplo, uma siderúrgica nível 2, pontuaria 5 pontos, depois você viria e construiria, poderia usar a ação de reconstruir, e pontuar de novo pelo nível 3. Isso não ocorre, você só pontua no final da era. O número 3 é com relação ao aumento de renda. Todas as vezes que você tiver que aumentar a renda, você pega esse pino circular e aumenta na trilha de ponto, na mesma trilha de pontos de vitória. Então, por exemplo, se eu vou aumentar aqui virando um prédio em 5, que aumenta minha renda em 5, então eu vou subir, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu chegaria numa renda nível 3. E não aumentar nesse nível de renda aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que me dariam 5 moedas no final daquela rodada. E que é um erro até comum, porque o que acontece? Quando você pede um empréstimo, você desce nível e não o número de casas. Então você desceria, se eu estou aqui no 0, eu pegaria um empréstimo para pegar 30 moedas, eu desceria 3 níveis, 1, 2, 3 e viria para o menos 3. Então isso gera confusão, porque quando você pega empréstimo, você desce nível, mas quando você sobe renda, você sobe nas casas. O número 4 é relacionado ao consumo de carvão. Então digamos que eu sou jogador vermelho e eu quero estabelecer uma nova ferrovia aqui entre Coalbrookdale e Wolverhampton. Para eu estabelecer uma ferrovia eu tenho que pagar 5 moedas e um carvão. Então, se eu tenho essa mina de carvão do jogador amarelo e a minha mina de carvão aqui embaixo em Dudley, independente se eu tenho carvão aqui disponível, eu tenho que consumir da mina mais próxima. Então eu tenho que retirar aqui do meu oponente em Wolverhampton. Então você tem que considerar muito sua estratégia até o local onde você vai poder colocar, para você não ajudar o seu oponente e talvez conseguir retirar do seu próprio local. E lembrando que para você consumir do mercado, que são esses locais aqui, primeiro você tem que exaurir essas opções aqui no tabuleiro, ou se você não tiver nenhuma conexão com alguma mina no tabuleiro e tiver com o mercado, você pode consumir direto do mercado pagando o valor em moeda que está especificado no local. Aqui você pode ver o valor que tem no mercado de cada um dos carvões. Então aqui, se você tem nível 1, você paga 1 para adquirir. O número 5 seria com relação ao consumo de cerveja. Se você precisar, por exemplo, colocar duas ferrovias onde você paga 15 moedas, 15 de renda, mais 2 carvões e um barril, para eu consumir da minha própria rede, se eu quisesse colocar aqui embaixo ou qualquer outro lugar que não tivesse ligação, eu poderia usar o meu barril, independente se tem ligação ou não. Mas se eu quiser estabelecer alguma rede e eu vou consumir
o barril do meu oponente, eu preciso estar conectado até o local do barril, para que eu possa utilizá-lo. Outro ponto importante entender é o conceito de conexão e o conceito de rede, porque nesse caso aqui, se eu sou jogador vermelho, tudo que eu tenho construído na cidade e que fica adjacente às minhas conexões fazem parte da minha rede. Então, Wausau, essa conexão e Tamworth fazem parte da minha rede. E eu estou conectado até Wolverhampton através do jogador amarelo. Mas eu posso estabelecer múltiplas redes. Nesse caso, Coalbrookdale não faz parte da minha rede, então eu não poderia simplesmente colocar uma conexão aqui. Mas eu posso estabelecer uma outra rede em Coalbrookdale com uma carta da própria cidade. Então, se eu tenho a carta de Coalbrookdale, eu posso utilizá-la para construir uma nova rede. Dessa forma, eu descarto essa carta e eu posso construir naquele local, estabelecendo uma segunda rede. Outro ponto importante que não podemos esquecer é a venda de carvão e ferro para o mercado, que na verdade ela acontece assim que você constrói aquela indústria. Então vamos dizer que eu descarte a carta de Wolverhampton para colocar uma mina de carvão neste local. Você pode ver aqui que tem 4 espaços em aberto no mercado de carvão. Então quando eu construo essa peça, esses 3 blocos de carvão, eles vêm para cima da minha carta. Eles só são vendidos automaticamente para o mercado se eu tenho conexões com algum mercado. No caso, se eu tiver aqui uma conexão com Shrewsbury, assim que eu construo essa peça, esses 3 carvões vêm para cá, preencher o espaço do mercado, e eu recebo a renda referente. Então, como eu tenho 2 cubos na fileira de 2, eu vou receber 2, 4 e 5 moedas por esses espaços que foram preenchidos. Já no caso das siderúrgicas, assim que eu construo a siderúrgica, nesse caso viriam 4 peças para cima dessa siderúrgica, ela não precisa de conexões, assim como não precisa de conexões para consumir. Então, se tem espaço aberto aqui no mercado de ferro, automaticamente aqui a gente preenche no mercado e recebe a renda referente aos valores que tem aqui listado. Nós também temos as fazendas cervejeiras, que são esses 2 pontos que ficam aqui localizados, que não são em nenhuma das cidades. E ele só pode ser construído com as cartas específicas de indústria cervejeira, a partir do momento que você estabelece uma conexão nesses pontos. E um ponto importante é que nós não podemos usar o Coringa de indústrias para construir nas fazendas. As fazendas elas precisam dessa carta em específico da indústria cervejeira. A próxima clarificação é com relação à ação de prospectar, onde eu vou trocar cartas por coringas. Então eu vou descartar uma carta que é referente para a execução da ação. Então eu descarto a carta de Wolverhampton para fazer a ação de prospectar e descarto outras 2 cartas que basicamente eu vou substituí-las por uma carta de indústria qualquer e de local qualquer. Ou seja, eu posso construir qualquer indústria e posso construir em qualquer local. Então eu descarto essa carta para fazer a ação e essas outras 2 cartas estão sendo substituídas por essas na minha mão. Então essas vão para a minha pilha de descarte e eu tenho essas 2 à disposição, que a partir do momento que eu usá-las, elas voltam aqui para essas pilhas. E eu só posso prospectar novamente depois que eu tiver usado esses 2 coringas. O último erro, que é muito simples de ser cometido, é com relação à ação de desenvolver. Você descarta uma carta da sua mão e você pode retirar do seu tabuleiro de jogador 1 ou 2 indústrias, a sua escolha. Então você pode tirar apenas um prédio ou você pode tirar 2 prédios, se você preferir. Com um detalhe: para cada prédio que você remover do seu tabuleiro, você deve consumir um ferro, sendo que esse ferro tem que ser consumido primariamente do tabuleiro e depois, se não tiver nenhum disponível no tabuleiro, você pode comprar do mercado. Então, a ação de desenvolver, você pode retirar 1 ou 2 indústrias consumindo
um ferro para cada uma dessas indústrias. Então, pessoal, esses foram os 10 erros que eu mais cometi jogando Braz. E eu acredito que várias outras pessoas também cometam esses erros, porque o Braz não é um jogo difícil de ser jogado, mas ele tem uma riqueza de detalhes muito grande. Então é muito fácil que alguma coisa passe despercebido. Então, se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo, curtam e deixem também aqui o que vocês gostariam de ver aqui no canal, quais jogos que vocês gostariam de ver nas próximas reviews, unboxings e até qualquer outra informação que vocês queiram saber. Então valeu e até o próximo Board of View.